Vamos começar, gente? Bora! Então é o seguinte, nós estamos começando o estudo do capítulo 8 do livro Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. É um estudo que vocês podem conferir os anteriores no canal do YouTube, tem todos os estudos lá e nós vamos estudar até o final, tá? As perguntas são a resposta. Esse é o título do capítulo, que já dá um super impacto, porque nós vivemos numa sociedade que tem problemas com perguntas. Hoje em dia, raramente a gente faz uma pergunta querendo uma resposta. Geralmente a gente faz uma pergunta já afirmando, não é assim? A gente já faz uma pergunta assim, e aí, tudo bem com você? Rezando para a pessoa dizer sim. Porque vai que ela diz realmente o que está acontecendo. Então a gente não faz muito mais a pergunta, como você está? Vocês fazem essa pergunta? Geralmente a gente pergunta tudo bem. Então assim, na hora que eu vi o título, eu já pensei nisso. Poxa, o quanto as pessoas ultimamente andam tendo dificuldade de fazer perguntas realmente se interessando pelas pessoas, pelas situações, pelos momentos, pelos negócios. Então a gente precisa começar um exercício cada vez mais, e aí se a gente pensar numa primeira dica de comportamento é essa. Começar a observar como que nós estamos fazendo as nossas perguntas para as pessoas. Pois é, depende da pessoa, né? Tem gente que só reclama que a gente já pergunta tudo bem, que é para não ouvir reclamação. Só que a gente tem que tomar um cuidado com isso porque vicia, né? E a gente acaba deixando de saber muita coisa. Então assim, tem gente que às vezes fala assim pra mim, poxa, você nem me contou que isso aconteceu. Só que a pessoa nunca me fez uma pergunta aberta. Ela sempre me faz uma pergunta fechada. E aí, seu negócio tá dando certo? Tá. É diferente de, como que tá o seu negócio? Percebem? Então, a mesma coisa quando a gente encontra um amigo, quando a gente encontra algum parente. Né? Então, assim, tem um filme que eu gosto muito, chama 50%. Ele fala como levar o tratamento de câncer de uma forma mais bem-humorada, né? E aí, o que me chamou muita atenção nesse filme, tem um trecho, eu sempre falo isso nos coachings em grupo, tem um trecho que a pessoa fala assim, ele está em processo terapêutico e a terapeuta pergunta, como que é a sua relação com a sua mãe? E ele fala, não é muito boa, porque ela pega muito no meu pé e etc. E aí ela pergunta, mas como assim ela pega no seu pé? Ela me liga toda hora. E aí a terapeuta pergunta, e você liga pra ela? E ele falou, não. Então tá bom. Aí mudaram de assunto, ok. Num outro momento, ele precisa da ajuda da mãe, né? Não tem muita alternativa, ele tem que buscar a mãe. E a mãe é super prestativa e etc. Só que o que acontece, gente, ele vira e aí ele pergunta pra mãe, como é que você está? E aí ela começa a falar que tá participando de um monte de grupo de apoio pra mães que têm filho com câncer, que isso, que aquilo. Começa a contar um monte de novidade. E aí ele vira pra ela e fala assim, nossa, como que eu não sabia disso? E aí na hora que ele fala isso, né, como que eu não sabia, a mãe fica em choque e pergunta pra ele. Pergunta não, ela vira pra ele e fala, você nunca me perguntou, pra que eu ia dizer? Né? Então, assim, acho que um ponto muito importante que a gente tem que começar a refletir é como que nós estamos fazendo as perguntas para as pessoas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, lá na página 219, né, eu gostei muito de uma sequência de perguntas que ele faz, né, que ele diz assim, ó, foi então que percebi, né, que ele conta uma situação dele, que acabara de me fazer uma série de perguntas que eram as seguintes. E aí, olha só, essas 4 perguntas que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. Anota aí. Como faço essa avaliação, que é uma avaliação que ele estava fazendo? O que é exatamente uma avaliação? Não estou avaliando neste momento? E o que eu estou fazendo agora? Ele começa a se perguntar. Então, assim, eu acabei classificando, né, essas perguntas de um jeito mais específico. Então, por exemplo, se você tiver curioso, você vai fazer uma pergunta, por exemplo, como faço? Ou como acontece? Ou como pode? Você começa com como. E aí você desperta a sensação no outro ou na situação de que você está curioso de verdade sobre aquilo. Quando você está querendo informação, normalmente a gente pergunta com o que é. Por quê? A gente está buscando uma definição. Então, é quando ele diz o que é exatamente uma avaliação.
Eu vejo muito erro de comunicação em company, né, nos trabalhos que nós fazemos em company. As pessoas têm uma dificuldade de se comunicar muito grande. Por quê? Porque a gente vive interpretando. E o mundo, gente, ele não dá conta de todo mundo interpretando. Então, quando a gente pergunta o que é, né, a gente acaba tentando entender de acordo com o ponto de vista do outro. Né, porque ele vai tentar explicar um pouco mais aquilo. Então, por isso que quando a gente quer informação, a gente pode começar com a expressão o que é, tá? E aí depois ele coloca, não estou avaliando neste momento, ele coloca no negativo porque estimula a dúvida. A dúvida, gente, ela é uma dádiva quando a gente sabe usar com sabedoria. Então, como que é usar uma dúvida com sabedoria? A dúvida, quando faz você pensar um pouco mais, a gente está na página 219 dessa minha edição aqui, ó. Dessa minha edição. Então, quando a gente usa a dúvida de uma forma coerente, né, o que acontece muito é que a gente quebra muitas vezes algumas crenças que não levam a gente para lugar nenhum. Então é muito importante vocês pararem para pensar nisso e o quanto vocês colocam em dúvida o que vocês pensam, ou que vocês escutam. Então, assim, sempre que eu escuto alguma coisa, né, alguma frase, alguma crença, eu fico me perguntando, será que isso é verdade? Por quê? Gera dúvida em mim, gera dúvida no que eu tô escutando e começo a destrinchar. E isso sempre foi muito útil para mim. Eu tenho certeza que pode ser para vocês também, tá? E aí, a última pergunta é também informação. O que eu estou fazendo agora? Então, assim, foram essas 4 perguntas, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui pra vocês printarem, ó. Printa a tela. Que eu tenho certeza que se a gente exercitar e adaptar, né, pra nossa vida, pro nosso dia a dia, vai fazer muita diferença, tá? E aí, na sequência, ele fala assim, ó, olha que interessante. Se queremos mudar a qualidade das nossas vidas, devemos mudar as nossas perguntas habituais. Essas perguntas dirigem o nosso foco. E assim como pensamos e sentimos. Então, assim, as perguntas que nós fazemos, elas dirigem o foco que a gente dá. O Goleman fala muito disso no livro dele, O Foco, né? E aí, para pensar, quais são as perguntas que você mais faz ultimamente? Para você, para as pessoas. Então, o que isso significa? Ele fala assim, ó, quando a gente faz perguntas, nós estamos começando a criar as neuroassociações que guiarão o nosso futuro, principalmente na infância. Por que criança faz muita pergunta? Porque ela está começando a entender o mundo. Só que a gente fica adulto, acha que entendeu tudo e para de fazer pergunta. É um dos nossos maiores erros. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Na sequência ele fala assim, ó, as crianças são máquinas de aprender e o caminho para aprender, pensar e efetuar novas correlações é iniciado por perguntas, sejam as que fazemos a nós mesmos, sejam as que fazemos aos outros. Então, assim, isso aqui é um mega insight, né, para você começar a refletir, para vocês refletirem o quanto vocês fazem perguntas. Eu pergunto o tempo todo e às vezes eu tenho que controlar para não ficar chata. Né? Porque às vezes as pessoas falam alguma coisa e elas querem que eu só escute, né? Assim, ah, tá, legal. Só que eu devolvo, e se fizesse assim, mas será que fica bom assado? Né? E aí tem pessoas que recebem super bem, mas tem pessoas que ficam irritadas. E aí por que elas ficam irritadas? Porque elas estão esperando concordância. Na adolescência começamos a nos afirmar e achar que sabemos de tudo. Pois é, né? E aí o nosso maior problema, tudo bem, isso é uma característica da fase da adolescência. É natural, é esperado. Né? O problema está quando eu atinjo a maturidade, na fase adulta, eu continuar com o comportamento de adolescente. Que é achar que a gente sabe de tudo. Né? Então é um cuidado que a gente precisa ter muito grande. Porque se a gente quer fazer mudança na nossa vida, a gente precisa começar pela pergunta. Sou jovem suficiente para saber tudo. Não dá, né, gente? A gente nunca sabe de tudo. Né? Então, os famosos copos cheios, exatamente. Eu fiz até um post no Instagram. Quem não segue ainda nas mídias sociais, em todas, Instagram, Snapchat, Facebook, eu estou com uma atitude
emocional. Como não ficar irritada? Gente, na fase da adolescência, né, vou aproveitar. Na fase da adolescência, é normal eles acharem que sabe de tudo. Não adianta ficar batendo de frente, não. Né? Na adolescência tem que provar tudo. Não adianta sim porque sim. Porque eles ficam irritados, não concordam. Então tem que tomar bastante cuidado mesmo com isso, tá? Na sequência, na página 220, ele diz o seguinte: constatei que a principal diferença, olha só que precioso, hein? Constatei que a principal diferença entre as pessoas que pareciam ser bem-sucedidas em qualquer área e as pessoas que não alcançavam o sucesso era o fato de que as pessoas bem-sucedidas faziam melhores perguntas e assim obtinham melhores respostas. Obtinham respostas que lhes proporcionavam o poder de saber exatamente o que fazer em qualquer situação, a fim de alcançar os resultados desejados. Então, isso aqui quem está falando é o Anthony Robbins, do livro Desperte o Seu Gigante Interior, para quem chegou agora. E assim, gente, aqui, se você parar para observar, pessoas que têm sucesso, pessoas que se desenvolvem, pessoas que deslancham na vida, são pessoas que fazem muitas perguntas o tempo todo. Vocês podem reparar isso, né? Pessoas próximas de vocês. São pessoas que dizem sim para tudo? Amém para tudo? Não. Geralmente são pessoas curiosas, são pessoas que negam, que não concordam, que defendem a sua própria opinião. Então, o ponto muito forte aqui é o que nós estamos fazendo. Então, assim, o que você está fazendo com a sua chance de fazer perguntas? Poxa, Zora, mas eu faço muita pergunta e não tenho resultado. Então, vamos mudar? Vamos trocar as perguntas, porque elas podem não estar tão positivas assim. Vocês concordam comigo? Dá coração, assim, ó. Na medida que vocês vão dando coração, eu vou sabendo se vocês estão concordando ou não. Bom, pela chuva de coração agora, foi, né? Ótimo, então todo mundo tá concordando comigo. E aí ele fala assim, ó. Questionar as nossas limitações é o que derruba as muralhas da vida. Nos negócios, nos relacionamentos, entre países. Creio que todo o progresso humano, isso aqui é muito precioso, olha só. Creio que todo o progresso humano é precedido por novas perguntas. Então a gente tem que mudar o tempo todo. Mudar a pergunta o tempo todo. Obrigada. Obrigada. Ediane, obrigada. Então, ele colocou uma frase do Bernard Shaw que eu vou colocar aqui para vocês printarem, tá? Que eu adorei, para vocês deixarem de inspiração para essa semana. Printa aí essa frase. Dá uma olhada. Printaram? Ah, deu tempo, né? Vi até uma maquininha. Ó, o tanto de maquininha. Agora sobe maquininha aqui no Periscope. Vocês estão printando. Adorei. Então, ó, ele diz assim, ó. Alguns homens veem as coisas como são. E dizem, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo, por que não? Então, a gente precisa começar a exercitar a nossa habilidade de começar a refletir. Poxa, o que pode ser diferente? Se eu não tá dando certo dessa forma, né, que eu tô seguindo, o que eu posso mudar? Né? Que forma eu posso mudar? O que eu posso fazer? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado para não entrar numa zona de conforto e numa zona de, tudo bem, é isso mesmo, vamos ficar assim, vamos continuar assim, tá? E aí, na sequência, ele fala o seguinte, né? Que normalmente as pessoas, elas se fazem perguntas enfraquecedoras. O que são perguntas enfraquecedoras, gente? São perguntas que reforçam as nossas crenças limitantes. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Perguntas enfraquecedoras são aquelas, vamos supor, aconteceu um problema. Vou dar um exemplo. Na minha viagem, na volta na Cidade do México, o livro que a gente está lendo é esse aqui, ó, Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Na minha cidade, no meu retorno, porque eu tava de férias, pra quem não sabe, e aí eu retornei e fiz uma escala na Cidade do México. E aí perdi o papelzinho da imigração. E quando você perde o papel da imigração, você tem que ir lá pagar uma multa e pegar o papel de volta. Então, assim, eu tinha duas opções. Ou fazer perguntas enfraquecedoras que são, por que comigo? Por que eu não guardo isso direito? Por que eu perdi isso? O que foi que aconteceu? Sabe aquelas perguntas que vão colocando a gente mais para baixo? Que vai deprimindo, que vai enfraquecendo?
eu poderia ter feito isso. São perguntas enfraquecedoras. Só que, normalmente, eu me policio muito. Às vezes eu caio, eu erro. Mas dessa vez eu fiquei pensando, poxa, o que eu posso fazer da próxima vez? O que eu aprendo com isso? Que eu não tô dando tanto valor para detalhes. Quando eu tô de férias, quando eu tô descansando. Porque no trabalho eu dou muita atenção para detalhe. Só que ali naquele momento eu tava desligada. Então, assim, eu comecei a pensar em estratégias para minimizar esses pequenos esquecimentos. Porque eu tenho bastante. Então, assim, eu não sei onde eu coloco a carteira, eu não sei onde eu coloco, sabe? Eu acabo deixando um pouco isso de lado e comecei a exercitar um pouco mais, reparar onde eu vou guardar, combinar onde eu vou guardar, sabe? Fazer todo um cuidado pra aprender uma lição com aquilo. Então, assim, acho que um super insight, né, nesse quesito de perguntas enfraquecedoras e perguntas que dão resultado é a gente começar a pensar em perguntas que colocam a gente pra ação. Tá? Que bom que você tá gostando, Marcelo. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo. Focar em frases positivas, só que em perguntas positivas, que levam a gente pra ação. Porque não adianta ficar falando que o mundo é lindo, gente, eu não sou a favor disso. Ficar falando que o mundo é lindo, tudo é lindo, e você não agir. Então a gente tem que tomar uma atitude, né? Tem que tomar uma ação, tá? E aí, gente, quem tá gostando, compartilha nas suas mídias, convida os amigos para poder participar, tá? Porque daqui a pouquinho vai ter vou fazer um exercício com vocês aqui ao vivo, tá bom? Bom, na sequência, gente, na página 223, ele coloca assim, ó. Ele coloca uma experiência dele, que ele teve um parceiro, um sócio que acabou roubando o dinheiro dele na empresa. E por conta disso, exatamente, o Marcelo tá falando, o Flávio Augusto fala muito que o emocional decide quem cresce e quem continua parado, tá? E é exatamente, o Flávio Augusto, para quem não conhece, é do Geração de Valor e do meusucesso.com, que eu super recomendo, tá? Então, um cuidado que a gente precisa ter, né, um cuidado muito sério que a gente precisa ter é como a gente cuida das nossas emoções, porque nós não estamos numa época mais que dá para ficar ignorando as nossas emoções. A gente tem que usá-las ao nosso favor. Então, como que você usa as suas emoções? Essa é uma pergunta muito importante para se fazer. Como você tá usando as suas emoções, tá? Para quem perdeu o livro, quem chegou agora, a gente tá discutindo Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, tá bom? Obrigada, gente, que vocês estão compartilhando. Obrigada. E aí o Anthony Robbins sofreu esse roubo, né? Ele tava correndo o risco de falir a empresa dele. E ele começou a entrar nessa energia de perguntas, por que comigo? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? E etc. Né? E aí o que aconteceu foi que ele começou a inverter e começou a se perguntar, como eu posso aproveitar essa situação? Ele coloca na página 223. Em geral, nos leva à direção de como converter as dificuldades numa força propulsora, numa força que estimula, né, que provoca, que melhora o mundo e a nós mesmos. E aí ele começou a se perguntar, o que eu ainda tenho? Quem eu realmente sou? Sou apenas o meu corpo ou sou algo a mais? De que eu sou capaz agora, ainda mais do que antes? Então percebem que são perguntas mais impulsionadoras, que colocam a gente mais pra frente, pra cima? É esse exercício que a gente precisa começar a fazer com a gente mesmo. Tá? E aí ele falou algo aqui que eu gostei muito. Ele diz assim, na página 224. As perguntas que você faz determinarão onde você focaliza, como pensa, como se sente e o que faz. Né? Então, a gente precisa começar a observar a nossa forma de fazer perguntas. Ele diz assim, perguntas que muitas vezes opõem-se até mesmo à mais amplamente aceita sabedoria financeira. Então, assim, o que a gente precisa começar a tomar bastante cuidado, principalmente para mudar as perguntas, é sempre pensar o que eu poderia fazer de pergunta contrária ao que eu tô fazendo agora. Porque se você pensa no contrário, fica mais fácil sair daquele momento.
sabe? Sair daquele estado enfraquecedor, ou que paralisa, ou que dificulta. Então, um cuidado bem interessante que a gente pode ter, é uma dica boa para vocês, tá? E aí ele diz assim, ó, lembre-se, não são apenas as perguntas que você faz, mas também as que deixa de fazer que moldam o seu destino. Então, quando você deixa de fazer uma pergunta enfraquecedora, você está dando a chance do seu cérebro agir de uma forma mais coerente. Gente, o nosso cérebro, ele trabalha muito, muito. Eu falei isso no meu Instagram, lá na Atitude Emocional. Que o nosso cérebro, ele é infinitamente mais poderoso do que um smartphone. E às vezes a gente fica jogando ele no lixo. Então ele fica trabalhando em vão. É lógico que pausa criativa é importante. Vai ler uma coisa, eu até falei sobre isso com uma cliente que está no coaching de atitude para mudança de carreira. Aí eu falei para ela, olha, vai assistir um pouco de cultura inútil, vai ler um pouco cultura inútil para espairecer. Só que tem prazo de validade. Tem gente que vive na cultura inútil. Então, se vocês estão aqui, vocês não são essas pessoas, porque a gente está discutindo algo para provocar mudança de comportamento para o positivo. Mas é um ponto que a gente precisa refletir e até para provocar mudança nas pessoas que estão à nossa volta. Sejam liderados, para quem é líder, né? Sejam donos de negócio, para quem gere negócios, seja para as pessoas que a gente ama. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente se comporta, né? Com o jeito que a gente fala, porque influencia demais os nossos comportamentos, tá bom? E aí ele começa a colocar alguns argumentos do porquê as perguntas funcionam e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, a primeira coisa ele fala, as perguntas mudam imediatamente o que focalizamos e, em consequência, como a gente se sente. Então, por que ele acredita nisso, né? Ele fala assim, a maioria das pessoas não compreende o poder da administração da memória. O problema, como você talvez já tenha adivinhado, é que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Olha como está coerente com o que eu estou falando para vocês agora. Ao deixar de controlar conscientemente as perguntas habituais que formulamos, limitamos de forma considerável nosso âmbito emocional e, por conseguinte, a nossa capacidade de utilizar os recursos disponíveis que a gente tem. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado e começar a pensar o seguinte, ó. Eu coloquei até um exemplo aqui para compartilhar com vocês. Uma seguidora perguntou lá no meu Instagram, ela falou assim, Zora, eu ouvi uma música e eu tive várias memórias, né, várias lembranças do passado. E aí eu queria saber se isso é bom ou ruim. E aí eu fiquei perguntando, gente, me perguntando o que eu respondo pra ela, porque raramente eu respondo automático. Eu me pergunto bastante antes de responder um seguidor, um cliente, né, enfim. E aí, por que a gente acha que as nossas lembranças elas são negativas? Por que ela cogitou a possibilidade da lembrança dela ser boa ou ruim? Então, assim, exatamente, Babi, depende. E quem determina se é boa ou ruim somos nós, né? Não é mais ninguém. Então, assim, se aquela lembrança te faz bem, foi bom você lembrar dela. Se aquela lembrança não te faz bem, né, começa a evitar situações que te lembrem. Por quê? Ficar muito... É isso mesmo, Babi. Ficar enfrentando demais o passado, eu não sou muito a favor disso. Então, assim, eu sou mais a favor de buscar no passado uma referência do seu comportamento de agora e a partir disso, e aí? Vai fazer o que com tudo isso? Por quê? Não adianta visitar o passado e aquilo não mudar nada na sua vida agora. Então, a gente precisa começar a pensar em que tipo de mudança a gente quer, tá? E aí, eu achei muito legal que na página 229, eu vou colocar pra vocês printarem, ó. Printa aqui. Ai, peraí. Estão printando? Printaram? Acho que assim fica melhor. Printou. Pronto, já deu tempo, né? Então, eu grifei até em formato de dica, porque embora ele não tenha colocado passo a passo, eu entendi que isso aqui é praticamente um passo a passo. Então, olha só, ele fala assim, que a gente precisa criar uma alternativa nova e fortalecedora com um conjunto de perguntas melhores,
condicionar pelo ensaio. Então, assim, no começo, toda mudança de comportamento, ela precisa ser ensaiada. No psicodrama, que é a minha especialidade, a gente chama isso, né, de role-playing, que a gente ensaia um comportamento até que ele se transforma natural, tá? Até que se torne uma parte sistemática da sua vida. Então, assim, quando você quer mudar um comportamento, qualquer um, deixa você printar de novo, peraí. Ó, pra quem perdeu, pra printar. Então, do Flávio, quem citou foi um seguidor. Então, eu não sei literalmente como é a frase, mas mais ou menos o que ele quis dizer é que o emocional é que decide quem cresce e quem fica parado. Né? Então, mais ou menos assim. Então, gente, usar perguntas e usar as palavras a nosso favor é uma habilidade. E o Anthony Robbins fala muito disso, até que ele cita assim, ó, na página 229. Um dos meios que descobri para aumentar a minha qualidade de vida dele é copiar as perguntas habituais de pessoas que realmente respeito. Isso aqui é muito legal. Por quê, gente? Pessoas que a gente respeita por um motivo. Geralmente são motivos que nos inspira, que nos estimula. Então, é importante, uma dica muito legal é seguir pessoas no Snapchat. Eu não sei se vocês têm, mas eu sigo várias pessoas que eu adoro no Snapchat. Por quê? Porque me inspira, porque eu vejo como é a vida delas. Então, assim, eu tento compartilhar um pouquinho de como é a minha rotina lá no meu Snapchat. Então, são formas, hoje a tecnologia, ela oferece um volume enorme de informação, de conteúdo pra gente aprender. Então, não adianta você também aprender e não fazer nada. Então, eu sugeri pra vocês no começo, pega um caderno pra gente discutir e traz pra vocês anotarem os insights. Anotar os insights, amanhã tem que rever os insights. Ou terminou o Periscope, poxa, o que eu vou fazer com todos esses insights? Por quê, gente? Senão, não adianta nada. Então, um ponto importante. Eu gosto muito de referências, né? E aí ele diz assim, na sequência, pelo que se sente sinceramente agradecido, que é uma pergunta que ele se faz bastante na vida dele. Eu gostei bastante, grifei para começar a fazer mais. Embora eu pratique, né, a gratidão, são perguntas que às vezes durante o dia ajudam a gente a sair de um estado, né, estressante. Então, assim, se eu tô na atitude emocional e um projeto não tá caminhando como eu espero, respirar fundo e perguntar pelo que eu me sinto sinceramente agradecida. Poxa, pelo meu espaço, pelas pessoas que trabalham comigo, por vários projetos que dão certo. E aí você sai daquele estado e pensa, poxa, então o que eu vou fazer para esse projeto voltar a dar certo? Percebe a diferença de ficar ali, nossa, não tá dando certo, e ficar se lamentando infinitamente porque não dá certo? É muito diferente a conduta, o comportamento. É isso que eu tô tentando passar para vocês, que eu entendi que o Anthony Robbins quer passar nesse capítulo aqui, tá? Um segundo ponto do porquê que ele acredita que as perguntas, elas têm poder, né? As perguntas mudam o que suprimimos. Então, assim, elas mudam como se elas mudassem o prumo, né? De como a gente fica guardando, acumulando, às vezes vai até pro inconsciente. Ele diz assim, ó, o cérebro passa uma boa parte do tempo tentando definir prioridades sobre o que prestar atenção e, ainda mais importante, o que não prestar atenção ou o que suprimir. Se você se sente triste, só há um motivo. É porque está suprimindo todas as ações que podem te fazer sentir bem. Isso aqui achei genial, ele citar. Porque, gente, raramente nós só temos situações negativas na vida. Eu nunca vi uma pessoa que só tem do que reclamar. Ela sempre tem algo para agradecer ou para achar positivo ou para gostar na vida dela. Então, se a gente tá triste, é porque a gente só tá se fazendo perguntas que estimulam a tristeza. Porque o nosso cérebro trabalha pelo que a gente direciona. Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Nos artigos do blog da Atitude Emocional, nos outros vídeos, no Snapchat, no Instagram, eu vivo falando isso. Quando a gente focaliza, né, de uma forma específica, a gente caminha em direção àquilo.
Então, se eu tô triste é porque eu tô focando a tristeza. É isso que ele tá dizendo com essa parte. Então, a gente tá suprimindo tudo que é positivo, ou tudo que pode me deixar feliz, ou que pode me dar uma resposta. Então, se eu não tô conseguindo, por exemplo, ser criativo. Tem muita gente que fala assim pra mim, poxa, Zora, eu tenho muita dificuldade de ser criativo, de ser espontâneo, né, de dar uma sugestão numa reunião na empresa. Eu até tenho muitas ideias, mas não consigo organizar pra falar. Então, o que isso significa? Que você está suprimindo toda a sua capacidade de ser criativo. Então, a pergunta, ao invés de por que eu não consigo ser criativo, precisa substituir pela pergunta: como eu posso ser mais criativo? Como eu posso organizar as minhas ideias? Como eu posso sugerir algo diferente nessa reunião? Ou nesse contexto que eu estou vivendo? Percebem a diferença? Muda tudo, não muda, gente? O que vocês acham? Muda ou não muda? Pelo tanto de coração que tá subindo, muda, né? Vejo muita gente reclamando porque tá cansada do trabalho ao invés de agradecer por ter um trabalho. Pois é, Marcelo. Fora que reclama porque tá cansada, mas não dorme, né? Então, ou reclama porque tá cansada, mas não procura, não monta o currículo, não faz um network, não vai atrás de um trabalho melhor. Então, é um vício, né? É um vício de comportamento mesmo, tá? Então, assim, ele dá um exemplo interessante aqui que uma pessoa falava pra ele sempre, né? Por que eu sempre me saboto? Ao invés de se fazer a pergunta, o que eu posso fazer pra parar de me sabotar? Olha a diferença. Não é diferente? Exatamente, foca no problema ao invés da solução. O que a gente está propondo aqui e o desafio que eu quero que vocês assumam comigo agora é de vocês começarem a focar mais na solução. Então, começou a entrar no problema, gente, tá, e aí, vou fazer o quê? É o famoso vamos agir que eu falo pra vocês. Né? Não adianta ficar pensando mil vezes. Né? E aí, na sequência, ele fala um terceiro ponto do porquê que ele acredita que as perguntas são poderosas. Né? As perguntas mudam os recursos à nossa disposição. O que isso significa? Quando a gente usa uma pergunta, por exemplo, como eu posso inverter a situação? É diferente de você dizer, como eu vou conseguir fazer isso? Então, assim, é você pensar, como posso fazer? E não só como vou conseguir. Então, o que eu posso fazer de diferente? Ou o que eu preciso para conseguir tomar essa atitude? Vamos voltar naquele exemplo da criatividade, né? Então, assim, o que eu preciso fazer para ser mais criativo? Será que você não fica muito tenso quando você quer sugerir alguma coisa? Às vezes você entra num campo tenso tão grande. No psicodrama, a gente acredita que o campo tenso, ele bloqueia a nossa capacidade de ser espontâneo. E esse bloqueio é que a gente desenvolve muito nos processos de coaching, seja em grupo, seja individual. Que é justamente a capacidade que a pessoa tem de dar resposta para ela mesma. Que é o que a gente chama de auto-coaching, né? A capacidade que eu tenho de me fazer uma pergunta, me desenvolver e buscar uma resposta adequada para aquela situação. Porque não adianta também, criatividade não é sair tendo 1000 ideias e nenhuma delas ser útil, tá? Então, um ponto importante. E aí ele fala assim, no reino dos negócios em particular, as perguntas abrem novos mundos e nos dão acesso a recursos que de outra forma poderíamos não saber que se achavam disponíveis. Então é um ponto importante, né, para a gente começar a pensar que recursos eu tenho para resolver um conflito, resolver um pensamento. E daí tem uma parte específica para perguntas que resolvem problemas. E aí, o que ele chama problemas? O Anthony Robbins, para ele, problemas é significado de bloqueio ao progresso pessoal e profissional. Né? Para mim, problemas é significado de campo tenso. A gente entra em campo tenso, bloqueia a espontaneidade, e é isso que a gente está usando as perguntas para poder desenvolver com vocês, tá? Então, chegou a hora do exercício. Vou pedir para vocês compartilharem com o máximo de pessoas que vocês puderem, para a gente começar o exercício que eu quero fazer com vocês. São perguntas que resolvem problemas, tá? Eu vou fazer e eu gostaria que vocês fossem fazendo com vocês mesmos. Então, eu vou perguntar, vou explicar um pouquinho, dar um tempo para vocês responderem para vocês. Então, vocês podem responder escrevendo, pode responder mentalmente, pode gravar um áudio, o que vocês quiserem. O importante é vocês fazerem um exercício para ajudar vocês nos problemas que vocês estão vivendo.
Fechado? Então vamos lá. Para quem chegou agora, olha, nós estamos discutindo o livro Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, capítulo 8, tá? As perguntas que resolvem problemas está na página 236, beleza? Fechado, gente? Vamos começar? Preparados? Faz coração assim, ó, pra eu ver que vocês estão preparados. Pelo tanto de coração que subiu, preparadíssimos. Então vamos lá, vamos começar. Bom, gostaria que vocês pensassem num problema que vocês estão vivendo. Pensa num problema. Grande, pequeno, corriqueiro, problema, tá? Então pensa num problema. Pensou no problema? Então acho que eu vou pensar, vou falar um aqui, tá? Um problema que eu já vivi. Deixa eu pensar aqui em um. Me dá uma sugestão, alguém? Ao invés de um meu, me dá uma sugestão para eu usar um problema de vocês. Bora, gente. Autossabotagem, seja um pouquinho mais específico. Autossabotagem em quê? Bora, gente. Instabilidade financeira. Isso aí é com atitude nas finanças. Eu não falo bem em entrevistas. Jura, Fabi? Marido desempregado. Pronto, vamos falar do marido desempregado, que a Michelle colocou. Marido desempregado. Geralmente desemprego é autossabotagem, né? Então tá tudo ali. Marido desempregado. Não sei cobrar. Nossa, bastante problema bom aí pra resolver, hein, gente? Manda e-mail pra mim que eu vou voltar com os Hora Responde. Daí eu dou umas dicas pra vocês, tá? Então vamos lá. Marido desempregado ou qualquer pessoa desempregada próxima de você e você não tá sabendo como agir, tá? Não precisa ser só o marido, pode ser a esposa, pode ser o namorado. O meu e-mail é zoraviana@atitudeemocional.com. Esse aqui, ó. É que vai ficar pequenininho. Aqui, ó. Pra vocês printarem. Ixi, ele não tá focando. Não tá focando, mas tem aqui nos meus contatos, tá? Só olhar aqui nos meus contatos. Aí, pronto. Atitude Emocional, um E só na emenda. atitudeemocional.com, tá bom? Então vamos lá, gente. As perguntas que resolvem problemas, estamos com um problema, que é o marido desempregado ou qualquer pessoa desempregada, e vocês estão com um de vocês. A primeira pergunta é: o que há de tão grande nesse problema? O que é tão grande nesse problema do marido desempregado? O que vocês acham? O que há de tão grande nesse problema? Então, eu vou dar meu palpite. O que há de tão grande nesse problema do marido desempregado? Diminui a renda da família, né? Gera insegurança nele, falta de dinheiro, não ter receita. Ele fica o tempo todo em casa, muitas vezes, não é assim? Ansiedade, então assim... Agora, vamos pensar assim, de todos esses itens, o que é realmente muito grande? Porque ele está perguntando de grande. O que é muito grande? A situação atual do país, mentir para um amigo, porque às vezes a gente fala que está trabalhando e não está, né? O que há de tão grande, de tudo isso que vocês falaram? A falta de dinheiro. Exatamente, que as contas continuam a chegar. Ele em casa. Então, cada um encontra o seu que há de tão grande, né? Eu ainda acho que é a falta de dinheiro. Agora, o 2. O que ainda não está perfeito dentro desse cenário? O que ainda não está perfeito dentro do cenário do marido desempregado? A mulher sobrecarregada. Olha só. A Isa falou... A Isa? É a Isa? Acho que é a Isa. Falou, né? Então, a mulher sobrecarregada. Não tá perfeito, certo? Então, assim, a gente precisa começar a encontrar outros pontos. Aí a gente vai para a terceira pergunta. O que eu estou disposto... Então, assim, se o meu marido tivesse desempregado, o que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Então, assim, o que a gente pode fazer para a situação ficar do jeito que a gente quer? Que, na verdade, é o marido empregado, certo? Ou a esposa empregada, ou um amigo empregado. Então, assim, o que a gente pode fazer?
que vocês acham que a gente pode fazer? Vou dar um exemplo. Né? Um exemplo que a gente pode fazer é falar com os nossos contatos. Para saber, poxa, você tá sabendo de alguma vaga? Ajudar ele a se preparar para a entrevista, trabalhar em dobro, ir para a rua procurar emprego, ajudá-la a entender as dificuldades, networking, ajudar a melhorar o currículo. Se depende dos outros também. Então, se depende dos outros, a gente vai fazer a nossa parte, tá? Divulgar entre contatos, dar estímulo, ajudar a fazer o currículo, exatamente. Então assim, tá vendo? A gente já começa a pensar em várias estratégias que normalmente quando a gente tá só no problema a gente não pensa, tá? E aí a gente vai para a quinta pergunta, que é: como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Então assim, como que pode ser prazeroso ajudar essa pessoa a encontrar um emprego? O que vocês acham? Como que a gente pode tornar isso algo prazeroso? Micrometas, exatamente. Eu adoro as micrometas. Como que a gente pode fazer para tornar isso prazeroso? Fazer micrometas. O que é micrometa, para quem não sabe, né? Por exemplo, a gente estabeleceu várias estratégias. Então, assim, networking, ajudar no currículo, de repente simular uma entrevista para ver como que a pessoa tá falando, né? Ir com a pessoa pra rua, vamos procurar quais empresas você gostaria de trabalhar. Então, assim, é tornar aquele momento prazeroso, porque senão não vai pra frente. Então, assim, percebe que já saiu do quadro de nossa, não acredito, por que comigo? Meu marido ficou desempregado. Ficar naquele movimento do problema, a gente já foi pra solução, né? Se imaginar na situação desejada também é uma ótima alternativa. Perguntar o que a pessoa espera de emprego para a vida dela. Porque às vezes a gente tá super afim que ela arrume um emprego e ela não tá. Ela tá bem com seguro-desemprego. Eu vivi muito isso por um período. Eu tinha um amigo que tava desempregado e eu ficava louca tentando arrumar emprego para ele. E ele tava super bem ali com o seguro-desemprego dele. Uhum. E foi difícil para eu aceitar isso, só que era uma escolha dele. Eu não tinha o que fazer com aquilo. Uhum. Então a gente tem que fazer a nossa parte, respondendo uma pergunta que fizeram anteriormente, tá? Então, assim, porque às vezes a gente acha que a responsabilidade é nossa e não é nossa. Né? Colocar no papel os sonhos da pessoa, isso vai estimular, exatamente, tá? Eu concordo que tem que trabalhar, Michele, mas ele tem que querer também, né? Se ele não quiser trabalhar, ou a pessoa não quiser trabalhar, não tem mágica que a gente faça pra pessoa trabalhar, né? Beleza, gente? Então, assim, o que é legal, tá? É vocês pegarem essas perguntas, eu vou mandar no resumo. Então, assim, pra quem não sabe, eu tenho um resumo que é feito por mim e que eu disponibilizo pra vocês um dia depois do estudo. Esse resumo vai os principais pontos, geralmente os pontos que eu abordo com vocês aqui e alguns comentários meus. Então, para receber, precisa mandar e-mail, zoraviana@atitudeemocional.com, beleza? Tem os contatos aqui no meu perfil no Periscope, tá? Então, na sequência, gente, ele fala assim, ó, eu gostei muito disso, as perguntas que ele usa à noite, né, que ele acrescenta na vida dele à noite, né, que ele pergunta o que eu contribuí hoje para aquele problema ou para a vida, né, e o que eu aprendi hoje. Essa pergunta do que eu aprendi hoje, quem me acompanha no Snapchat sabe que vira e mexe eu falo, gente, a minha lição do dia hoje é que na verdade é isso, o que eu aprendi, o que eu tô extraindo, o que valeu a pena o dia de hoje. Então, isso vai ajudando a gente a entrar num movimento de mais construção, um movimento mais positivo, que leva a gente mais pra cima, tá? Então, um ponto interessante também, que ele fala, né, ainda sobre perguntas, que ele usa muito. O que há de tão importante nisso, nessa situação? É esse da bio, meu e-mail. É esse e-mail mesmo, tá bom? O que há de tão importante nisso? Essa pergunta ajuda a gente a filtrar no que vale a pena gastar energia, sabe? Ultimamente eu ando muito assim, gente. Eu só gasto energia
com o que vale a pena. Não tá valendo a pena, não traz nenhum benefício, não gasta energia. Eu sou desse jeito, tá? E assim, antigamente eu não era assim não, mas de uns anos pra cá eu tenho ficado muito assim, tá? Então, o que aprendi hoje é exatamente, já manda bala e coloca na rotina, porque dá super certo, faz a gente terminar o dia bem, e às vezes a gente chega à conclusão, poxa, eu não aprendi nada. E o Robbins, ele cita muito isso nesse capítulo. Uma pessoa, Leo Buscaglia, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é autor do livro Amor. O pai dele sempre perguntava para ele, Léo, o que você aprendeu hoje? Ele estava tão acostumado com essa pergunta e eu fiquei pensando, gente, quando eu tiver um filho eu vou fazer essa pergunta para ele todo dia também. Ele estava tão acostumado que se ele não tivesse aprendido nada, antes do jantar ele lia uma enciclopédia, lia um livro, conversava com alguém, então ele buscava alguma informação para poder compartilhar. Então, acho que é legal vocês pegarem esse exemplo e implementar na vida de vocês. Como meu único filho até agora é o Bruce, só dá pra eu fazer com as pessoas que eu gosto e comigo mesma, porque ele não vai responder, né? Tudo que ele aprende todo dia é compartilhar amor. Bruce é meu cachorro, tá, gente? Pra quem não sabe. O que não me acrescenta não me faz falta. Exatamente, Débora. Eu tô nesse ritmo aí também. E nós precisamos compartilhar mais isso. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais vão querer compartilhar coisa boa. Porque aí vale a pena estar com as pessoas, sabe? A gente precisa entrar muito nessa energia mesmo, né? E foi com você que a minha atitude procrastinadora foi dissipando. Que bom, que bom. Fico muito feliz, tá? Eu escuto muito podcast, Thiago. Inclusive, estamos estudando a possibilidade de fazer também. Vamos ver se sai, se não sai, se vale a pena, a gente ainda está estudando. Existem muitos podcasts empreendedores, existem mesmo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pesquisa. Todas as minhas mídias eu estou com uma atitude emocional e pessoal como Zora Viana, tá? Mas meu Snapchat é atitude emocional. Me diz uma coisa, vocês gostariam de nossa, gente, é tanta mídia. O Murilo Gun é ótimo, né? Eu escuto tudo do Murilo Gun. Vocês gostariam de podcast da atitude emocional? Sim ou não? Vamos ver o que acontece. Sim? É? Olha, bastante coração. Podcast é como se fosse um programa de rádio, produção independente. Eu já digo que assinaria. É como se fosse um rádio, então assim, são lições, como se fosse um Periscope, só que só áudio. Olha, todo mundo gasta menos internet que Periscope, gasta mesmo, bem menos, que é só áudio, não é vídeo, né? Legal. Vamos estudar isso, gente. Eu já quis fazer o podcast, mas eu não tive ainda tempo para me dedicar, mas tem muita gente pedindo ultimamente. Dá pra ouvir no carro, dá mesmo. Então vamos lá, gente. Eu escolhi 2 perguntas que eu faço muito pra mim mesma pra compartilhar com vocês, tá bom? E aí eu espero que seja útil pra vocês fazerem com vocês. Qual o meu maior insight hoje? Então assim, hoje e depois que eu vejo um livro, que eu leio um livro, que eu vejo um filme, que eu vejo um seriado, essa semana eu vou fazer um Periscope sobre as minhas lições com The Walking Dead, que é um seriado norte-americano. Não sei se todo mundo conhece. Então, assim, tudo, gente, uma conversa. Poxa, que insight eu tive com essa conversa hoje? Hoje eu fui correr e eu voltei com 2 mega insights, né? E aí já sentei no computador e fiz rapidinho, escrevi pra não esquecer. Às vezes eu até gravo áudio no celular pra não esquecer. Então, House of Cards eu ainda não me dediquei. Eu tô me dividindo no Game of Thrones e no The Walking Dead. Mas eu quero fazer Periscope porque eu tenho estudado bastante os 2 seriados. Então, assim, qual o meu maior insight? Eu sempre me faço essa pergunta. E insight, gente, é aquilo voltado para ação. Então, o que eu posso implementar, o que eu posso agir, o que eu posso fazer acontecer aqui, tá? Então, assim, meu maior insight, eu sempre me faço essa pergunta. Espero que seja útil para vocês fazerem com vocês. E o outro também tudo que acontece comigo, eu pergunto, o que eu vou fazer com isso?
O que eu vou fazer diante disso? O que eu vou fazer diante dessa pessoa? Que atitude eu vou tomar agora? Então, assim, eu sempre me faço perguntas que me movem para ação. As pessoas perguntam muito para mim, Zora, como você consegue ser tão produtiva? Como você consegue fazer 1000 coisas? Talvez, gente, porque eu me faço muito essa pergunta. Tá, o que eu vou fazer agora? E aí o meu cérebro, ele trabalha o tempo todo para agir. Ele não trabalha para ficar só pensando, só, né? Acho que o pensamento é importante, mas se a gente entra nesse movimento único, né, a gente acaba parando, estagnando. E o Robbins fala muito disso, que é o que eu gostaria de deixar de reflexão para vocês, que é, as perguntas são importantes, são. Só que a gente, o sim é ótimo, né, Fabi? Eu adoro, né? Então, o que eu gosto muito, que eu queria deixar de reflexão para vocês é, perguntas são importantes? Muito. Só cuidado para não se fazer tanta pergunta para gerar dúvida, que gera insegurança, que gera paralisação, tá? Então, tudo precisa ter uma dose. Tudo precisa ter um cuidado. E aí, pra gente encerrar o estudo de hoje, e aí na sequência a gente bater um papo, eu gostei muito do provérbio antigo que o Robbins cita, que ele diz, aquele que não pode perguntar, não pode viver. Então, vamos viver, né, gente? Vamos agir. Vamos pra cima, vamos fazer as coisas acontecerem. Beleza? E aí, gente, o que vocês acharam? Sou um pouco assim, fico filosofando sem parar. Senão fica só na teoria, exatamente. O que vocês acharam? Uma palavra para como vocês resumem o nosso encontro de hoje, o nosso estudo de hoje. Perfeito, top. Ah, que legal, que bom que vocês gostaram. Ótimo, excelente. Preciso fazer com mais frequência. Eu vou voltar. Estou organizando a minha agenda. Eu tava com muito cliente antes de sair de férias. Mude a pergunta, produtivo, maravilhoso, motivador. Que bom, gente, muito bom. Espero que tenha ajudado vocês. Assistam o replay, compartilhem com os amigos de vocês. Quanto mais vocês compartilharem, maior a chance de eu voltar, tá? Que bom, que bom. Todo mundo gostou bastante. Então, assim, compartilhem nas mídias de vocês, convidem as pessoas, vamos fazer uma rede, né, de compartilhamento aí, positivo, construtivo. Eu tenho um grupo fechado, gente de atitude emocional, que vocês podem participar lá no Facebook. É só pedir para participar, que é um grupo, né, fechado, que logo a gente aprova para vocês poderem interagir. Direto eu compartilho novidades, pensamentos por lá. Espero que seja útil para vocês, tá bom? Ah, que bom, Michelle. Espero que tenha sido útil ter usado o teu exemplo, tá bom, amor? Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida? Dia 23 estarei à noite no curso online. Ah, legal! Gente, vai ter curso online da gratidão na Escola de Felicidade. Quem já mandou o e-mail recebe automático? Recebe. Como amanhã é feriado, provavelmente vocês recebam terça-feira, tá bom? Mas recebe sim. Recebe. Quem ainda não enviou o e-mail para receber o resumo, só mandar um e-mail, zoraviana@atitudeemocional.com, tá? Que aí vocês recebem. Só escreve lá no título, resumo. Quem já mandou não precisa mandar de novo, não mesmo. Não esquece de fazer o podcast. Vou me esforçar, gente, prometo. Mas antes de sair de férias, eu tava com muito cliente. E aí eu não tava conseguindo fazer Periscope. Tava com muita coisa mesmo. Agora ainda tô, mas a gente fez um estudo da minha agenda na sexta-feira pra gente deixar espaço exclusivo pro Periscope. Gostaram? Pra eu vir mais vezes. Porque conteúdo não falta mesmo é tempo. Senão eu vou fazer Periscope de madrugada, daí ninguém entra, eu fico triste. Entrei da Califórnia a primeira vez, entraram 30 pessoas. Eu falei, poxa, meu, o que aconteceu? Vocês receberam o aviso dessa vez? Vai lá fazer sua agenda com a Zora. Ai, vocês receberam o aviso dessa vez que ia começar? Porque antigamente eu não tava recebendo, mas acho que é porque eu fiquei um tempão fora, daí deu nisso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado então, tá? Deem sugestões, me escrevam, vou voltar com Zora Responde para tirar dúvidas de vocês, então contem os casos de vocês, sejam mais objetivos nos casos, que às vezes vocês escrevem demais e eu não consigo ler. Então, o grupo do Face é Gente de Atitude Emocional, tá?
Legal, Cacá, que você viu no Insta. Me sigam nas mídias, tá? E fica ligado que em novembro vai ter uma novidade master. Quem me segue no Snapchat já teve uma palhinha de como vai ser. Logo, logo eu vou divulgar pra vocês. Tô super ansiosa, super animada. Fechado? Um beijo pra vocês, boa semana, bom feriado. Aproveitem, deem um percentual do tempo de utilidade aí no feriado e vamos agir, né, gente? Nada de ficar procrastinando e esperando a virada do ano pra fazer alguma coisa, tá? Ainda tem 60 dias. Então, todas as minhas mídias, atitude emocional no profissional e Zora Viana no pessoal. Fechado? Tchau, gente. Boa semana. Pode deixar que eu vou mandar um beijão pro Bruce. Ele vai melhorar. Se Deus quiser, já tá melhorando, tá bom? Tchau, gente.